Boa noite à população de Ipubi. O Banco do Brasil está num processo de fechamento de 12 agências e outras 11 vão virar posto de atendimento. Dentre essas 12 agências que vão fechar, está aqui a agência de Ipubi. Dentre as 11 que vai virar posto, tem a de Moreilândia, né? E tem a de Serrita, que está nessa área aqui. O que significa virar posto de atendimento? Essas agências vão funcionar, mas sem dinheiro, né? Sem numerário. Então, de qualquer maneira, a agência vai estar lá, mas não tem dinheiro, o cidadão vai ter que se deslocar para a cidade mais próxima para fazer movimentação de dinheiro. E a pergunta que a gente faz, né, de quem é a culpa, né? Por que o banco, a agência de Ipubi vai fechar e as outras vão fechar? Por quê? Para quê? De quem é a culpa? Bem, o banco alega que o problema é a segurança, né? De certa forma, o banco tem razão, porque muitas agências foram explodidas várias vezes e o banco reconstrói a agência e estoura novamente, e o banco reconstrói e novamente ela é vítima de investida criminosa. Como até já disseram aqui, ninguém coloca um negócio para funcionar para dar prejuízo. Embora o Banco do Brasil e nenhum banco dá prejuízo, mesmo com todas essas investiduras. A ONU recomenda que cada cidade tenha 450 tem um policial para cada 450 habitantes. Pernambuco, por exemplo, tem um policial para 2.100 habitantes. Quer dizer, o número é bem reduzido. Mesmo assim, a polícia, aí a culpa não é do trabalhador do policial, mas da estrutura toda da polícia, que ela é mal equipada, né? Tem veículos, às vezes, velhos, enfim. Não tem o armamento que a polícia tem, não é a mesma que o bandido tem. Não há um investimento nas fronteiras do país, então o tráfico de armas é muito grande, então fica difícil realmente a polícia, né, combater esse tipo de crime. Mas também o trabalho da polícia investigativa ou aquela preventiva, ela está deixando a desejar, porque tem imagino que tem poucas fábricas de explosivos, mesmo assim a polícia não consegue identificar, enfim, esses explosivos estão sempre na mão dos bandidos. Bem, esse é o motivo alegado pelo banco. Mas a gente sabe que este governo que está aí, desde que tomou posse, o governo Temer, ele só tem dois objetivos, que é retirar direito dos trabalhadores e acabar com tudo que é público. E nessa perspectiva, fala-se em privatização da Eletrobras, da Chesf, dos Correios, da Caixa Econômica. Quer dizer, tudo que é público, este governo quer entregar para o grande capital financeiro. E é esse capital financeiro que hoje está mandando no país. O presidente do Banco Central, por exemplo, ele é sócio do Banco Itaú, né? O ministro da Fazenda é sócio do Banco Original. Então, são os bancos privados que estão mandando nesse país. Então, nessa perspectiva, mesmo o Banco do Brasil dando lucro, eles querem entregar essas empresas para o Banco Itaú, para o Banco Santander e para o Banco do Bradesco. E é importante a população saber que tem uma diferença muito grande entre um banco público e um banco privado. Então, o Banco do Brasil saindo daqui, o Bradesco vai ficar, mas não é a mesma coisa. Porque o Banco Bradesco, como qualquer empresa privada, ela está preocupada apenas com o lucro acima de qualquer coisa. Por isso que as empresas pagam salários baixos, né? Colocam poucos funcionários, porque quer aumentar o seu lucro. Um banco público, como o Banco do Brasil, além do lucro, evidentemente, ele tem a função social, como já disseram aqui. O Banco do Brasil é que financia, junto com o Banco do Nordeste, a agricultura familiar. O Bradesco, por exemplo, ele só financia o agronegócio, que é aquela agricultura para exportação. A Caixa Econômica Federal é quem financia a casa própria. Um banco privado, ele financia também, mas com juros muito maiores. Então, os bancos públicos têm uma diferença muito grande. É um banco que atende principalmente a população mais carente, a população de baixa renda, o pequeno comerciante, o pequeno empresário. São esses bancos públicos que atendem. Então, é muito importante a permanência desses bancos. Só que quem vai sofrer com o fechamento desses bancos
é a população de modo geral, é o pequeno comerciante. E é esse pequeno comerciante, é o trabalhador que tem que fazer alguma coisa, tem que cumprir o seu papel de cidadão para poder tentar salvar esses bancos. Porque o grande empresário, ele não vai sofrer tanto com a ausência do banco. Então, quem vai sofrer é o pequeno comerciante. Cadê os pequenos comerciantes aqui? É a população de modo geral, é o aposentado, o pensionista. Esses vão ter que pressionar os vereadores. E por falar nisso, cadê os vereadores? Quantos vereadores da cidade estão aqui? Não tem nenhum vereador. Cadê o prefeito da cidade? Não está aqui. Será que o prefeito e os vereadores estão preocupados realmente com o fechamento do banco? Porque eles não estão aqui, eles estão pressionando os deputados deles, os deputados que eles estão ligados, estão pressionando o governador, porque para reverter esse quadro, somente se houver pressão lá em Brasília. Não adianta a gente fazer uma audiência pública, ela é boa para a sociedade tomar conhecimento, para que a gente se organize para fazer o enfrentamento. Mas sem essas pessoas envolvidas, não tem como a gente obter a vitória. Então, cobre vocês, população daqui da cidade, cobre do seu vereador, cobre do seu deputado. E no ano que vem, falar nisso, tem eleições para deputado, tem eleição para governador, tem eleição para senador. Quando o seu vereador, o deputado vier pedir o seu voto, é preciso que você tenha coragem de dizer o que você fez para salvar o Banco do Brasil. O que você fez, o deputado? Olha em quem esse deputado votou, se ele votou a favor da reforma trabalhista, que a reforma trabalhista entrou em vigor hoje, que só prejudica os trabalhadores. É preciso você se informar. A reforma da Previdência está aí, que a Previdência não está quebrada, como ficam dizendo na televisão, como o presidente, o governo fica dizendo que está quebrada. E nós sabemos que a Previdência não está quebrada. Procure saber se o seu deputado ele vota a favor da reforma da Previdência e não vote nele. Mesmo aquele deputado que você está acostumado a votar aí há 10, 20, 30 anos no mesmo deputado. Se ele não fez nada para salvar o Banco do Brasil, se ele não fez nada, se ele votou a favor da reforma da Previdência, por exemplo, então ele não merece o seu voto. Então, as nossas ações elas são limitadas. É preciso... Quem faz leis nesse país são o legislativo, é o deputado, e são eles. Nós temos que colocar lá no Congresso Nacional realmente deputados que estejam comprometidos com a classe trabalhadora. Só assim a gente vai mudar esse país de alguma forma. Então a gente agradece, os sindicatos bancários estão presentes na luta, contem com a gente. Se tiver outra audiência como essa, não esqueçam de chamar o sindicato, porque tem municípios por aí que estão fazendo as audiências públicas, mas não chamam o sindicato, não chamam os funcionários. Por falar nisso, realmente, o padre Luciano falou muito bem, cadê os funcionários do banco também? É preciso que todo mundo esteja junto nessa luta, senão a gente não vai reverter, a cidade vai ficar sem o banco e o prejuízo vai ser para toda a classe trabalhadora. Boa noite a todos.